As pessoas que me viam lutar falavam, pô, você vai ser um top 5 do UFC, você pode ser campeão do UFC. Cara, Porque o pessoal se identificava com o talento ali e falava, cara, você pode chegar lá. E eu lembro que eu saí correndo esse dia e eu falando com Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor me colocar esse ano, eu vou saber que foi a sua mão que me colocou, porque não consigo entrar no UFC esse ano, não tem lógica. E eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi assim o Espírito Santo falar comigo, cara. Falou muito forte, falou assim pra mim que ninguém entendeu o que Deus ia fazer na minha vida. E, pô, eu chorei mais ainda, assim. Eu comecei a chorar muito. Muito, muito mesmo, assim. Eu tive até que parar o carro, porque eu tava chorando muito, sentindo... A atmosfera do carro mudou, assim. Eu senti uma presença ali que eu não conseguia explicar, pastor. E eu não conseguia entender aquilo. Aí eu chorei muito e fui pra casa, eu fiquei muito empolgado. Eu falei, agora eu tô debaixo de uma promessa aqui, tudo vai dar certo. E eu cheguei na academia. Aumentou de nível, né? Sim, cara. Eu tava num momento incrível. Eu fui pra academia, cheguei pro meu treinador. Treinador, fala aí, o que eu tenho que fazer pra entrar no UFC esse ano? Aí ele pegou um balde de água fria e jogou na minha cara, assim. Ele falou... como todo bom treinador, né? Exato. Casca grossa. Ele falou pra mim, como assim, cara? Você tá 3 anos sem lutar. Você tá vindo de lesão uma atrás da outra e você me pergunta o que você tem que fazer pra entrar no UFC esse ano. Ruf, você vai ter que fazer 4 lutas, depois fazer 2 lutas internacional, aí nós falamos sobre o UFC. Então pode colocar de 2 a 3 anos pra isso acontecer. E aí, de novo, a voz falou pra mim, ninguém vai entender o que eu vou fazer. Rapaz. Aí eu queria rir dele, mas não podia rir, né? Você tá Eu doido. queria rir porque eu tava sentindo algo tão, tão incrível ali. Eu não queria, não era que eu ia rir dele, né? Mas a situação ali é como se tudo que ele falou não fazia sentido nenhum. E aí, beleza, eu voltei pra casa, treinei aquele dia, voltei pra casa e recebi uma ligação desse pastor, o pastor Igor, que foi na minha casa, né, e tal. O barbeiro. O barbeiro. Barbeiro, profeta e pastor. É forte. E ele ligou pra mim e falou, olha, Deus falou comigo e ele falou que vai te surpreender com um contrato. Esse contrato é de Deus pra você. Todas as pessoas que estão à sua volta vai falar que isso não é algo de Deus pra você, mas foi Deus que preparou isso pra você. Eu não entendi muito e ele terminou falando, olha, é estranho esse contrato, mas foi Deus que preparou pra você. Aí eu falei, ok. No outro dia, chegando na academia, meu treinador me chama de novo. Ele fala, Ruf, chegou um contrato aqui pra você, mano. Aí eu, é? Ele falou, mas é estranho esse contrato. Aí, como assim? Que isso? Tinha que ser estranho, senão não era Como assim, profético. cara? Como assim é estranho? Aí ele, olha, é 2 lutas na mesma noite, contra 2 ex-UFC. E sabe qual que é a passagem pra você entrar no UFC? Aí eu, qual? Ele falou, olha, cara, é você ganhar de um ex-UFC. Nessa organização vai ter 2 lutas na mesma noite contra 2 ex-UFC. Vai ter 2 chances. 2 chances. É que fica muito provável. Se você ganhar desses caras, eu tenho certeza que você tá no UFC. O argumento tinha mudado 100% do dia anterior. E eu falei, então, pô, loucura. foi Deus que preparou isso pra mim, vamos embora. Ele, Mas 2 lutas no mesmo evento é comum. não, Por isso que é tão estranho. exato. Mas o Contender, ele tem mais ou menos esse formato, né? De é mais flexível. Ele é um evento exatamente para poder... É como se fosse uma grande peneira de futebol, onde você vai pescar ali aqueles que têm grande potencial Aí para os poder... caras estão tudo ali de olho. Exatamente. Exato. Só que no contender você só faz uma luta. Porque você lutar uma luta já é um baita desafio. Exato. Físico, emocional e tal. Independente Cara, se você se 2 caras desse nível... Exato. Você fala que eu tava 3 anos sem lutar, né? Vindo de várias cirurgias. E eu ia lutar com os top do Brasil, né? Os caras que já passaram pelo maior evento do Quem mundo. foram esses caras? Se chama Diego Nunes, Lasca Cornélio, que é um irlandês, e Ronis Torres, que é um treinador do José Aldo, um cara que treina com o José Aldo todos os dias ali. E é um cara que é muito respeitado no mundo da luta. É um cara que tem quase 70 lutas. E eu só tinha 6 lutas e tava 3 anos sem lutar. Né? Então, Ou seja, E tinha 6 tudo lutas para dar, tinha E tudo 6 para dar errado, lutas né? em eventos bem menores. Né? exato, evento assim, né? Costumamos dizer assim, fundo de quintal, assim, coisa que não é vista, né? Uma coisa Bem ali bem simples. reservada, é bem simples. E eu lembro que eu topei na hora. Até então foi o seu maior desafio Sim, profissional, assim. Exato. O maior adversário que você encarou. Os Exato. 2 maiores, né? Uhum. E sem falar que não era na minha categoria, os caras estariam no dia da luta bem mais pesado que eu.
Que dificulta, puxa vida. Muito, muito, muito. Mas eu tinha encontrado Jesus, entende? E foi bem na época que eu conheci a Past Church, por isso eu contei toda essa história. E aí, o primeiro culto, você tava louvando, cara. É nada. Aí. Que azar, O pastor mano. Ryan Tanta tá no gente boa, processo cara, aí. no culto que eu tô. Olha como Deus faz as coisas, né? Sim. Eu decidi a entregar a minha vida a Deus mesmo, 100%, e eu comecei a buscar o Senhor com intensidade, assim. Eu era um desviado, assim, um afastado da igreja, né? Assim, eu me entreguei a Jesus na minha infância ali, eu levava a palavra na casa das pessoas, eu louvava na praça, a gente fazia peças teatrais ali na praça, na época quando eu era criança, e quando eu vim para São Paulo eu me afastei assim mesmo, assim. E o meu encontro, o meu reencontro foi nesses acontecidos que eu estou falando para vocês. E aí foi muito forte, que eu tava me alimentando muito de Deus nessa época. Comecei a vir aqui na Past Church, amei. Aí, pô, era muito longe, depois começamos a ir ali no Eldorado. Mas eu comecei a entregar minha vida 100% a Deus, orar, separar horários do dia assim para me dedicar a Deus. Eu comecei a falar do que Jesus fez na minha vida para todo mundo. Eu lembro que era comum assim, eu pegava de propósito uma vez na semana Uber e pô, assim, eu acho que em um mês assim que eu tava pegando Uber, eu perdi a conta de quantas vidas foi entregue a Jesus assim dentro do Uber. Eu orava pelos Uberes ali. Na minha equipe, praticamente todos entregaram a vida para Jesus. Meu Deus. Foi algo, assim, muito forte. Né? E aí o Senhor começou a colocar esse desejo no meu coração, né? De falar Jesus em todas as oportunidades que eu tivesse ali no UFC. Ou na área da luta. Eu lembro que quando eu fui pro Rio, fazer essas duas lutas na mesma noite, eu aceitei e fui lá. Na minha primeira luta, eu quebrei minha mão. Quebrei minha mão esquerda. E eu já estava também muito debilitado. Eu tava... Na semana da luta, eu tinha quebrado o dedo do meu pé. A minha costela estava trincada. E eu tinha todos No os treinamento motivos. você quebrou o pé e o dedo do pé e a costela? Exato, no treinamento. O treinamento é, é, a, é a área ali que o atleta mais se machuca, né? Não é tanto na competição. Né? Então eu estava muito machucado. E ainda ia fazer duas lutas na mesma noite contra caras duríssimos. Né? Mas eu topei, eu falei, pô, eu sabia que de alguma forma Deus estava comigo, cara. E é estranho, né, falar sobre a luta e Deus tá contigo ali, mas hoje eu percebo que Deus, ele alcança pessoas através da minha vida que você não vai alcançar, né, o pastor André, né, mas eu sinto também que isso também é ao seu favor, eu não vou alcançar pessoas que vocês vão alcançar, né, e eu lembro que quando eu lutei, a primeira luta eu quebrei minha mão, aí a segunda luta eu lutei com a mão quebrada mesmo. E eu lembro, cara, que Deus me deu uma força. É até engraçado eu te falar isso, porque eu tomei uma mão no primeiro round e eu caí. E quando eu caí, enquanto eu caía, eu falava assim: eu não acredito que eu tomei uma mão desse cara. Você tava indignado. Eu falei assim: eu não acredito, porque ele já estava pronto, assim, eu ia nocautear ele. Eu tava analisando como eu ia nocautear. Se eu ia pôr o pé na grade, se eu ia fazer algo plástico, eu queria impressionar mesmo para entrar no UFC. Já estava 100% confiante que... Que ia levar. E o cara já tava balançando. Já tava molinho já tava pronto. Só que aí sobrou uma mão. Foi. Eu cheguei perto e eu fui fintar. Nessa que eu fui fintar, o meu pé da frente escorregou. Meu pé da frente escorregou. Aí você Eu baixou. não consegui sair. Aí a mão chegou. Pum! No queixo. No queixo, irmão. Knockdown. Caí duro, assim. Caí duro. Pô, quando eu caí, que eu bati no chão, quando eu tava caindo, na verdade, eu falei assim, mano, eu não acredito que eu tomei uma mão desse cara. Como assim, cara? E aí eu lembro que quando eu cheguei no chão, eu falei pra mim mesmo, assim, eu falei, ninguém ganha de mim hoje, velho. Ninguém ganha de mim hoje. Uau. E eu grudei ele ali. Levantou. Levantei. E aí eu bati o calcanhar no chão, assim, chacoalhei a cabeça. Falei, meu, voltei. Aí meu treinador gritou, agora não, circula. Aí eu circulei, mexi um pouco e tal. Porque depois que você levanta, você ainda tá voltando. O sistema tá reiniciando. Exatamente. Desde que você tá se sentindo bem, é bom segurar um pouco, né? Exato, porque na luta você não dói os golpes. A adrenalina é muito alta ali, não dói os golpes no rosto. Você vai ficando tonto sem você perceber. Aí chega uma hora que você tá tonteando tanto que você não tá pisando mais no chão, entende? Agora, quando é chute na coxa, chute na panturrilha ali, aí começa a machucar. Você Sente tem essa mais. consciência. Sim.
Mas golpe na cabeça tal, não. Só apaga, Não né? dói. É, só dá umas tonteadas ao ponto de você uma hora você cair, entende? E eu lembro, cara, que foi engraçado que nessa hora, por isso que eu falei que Deus me ajudou com esse golpe, porque quando eu caí, eu voltei e eu consegui nocautear o cara. Só que a partir daquele momento, eu não lembro de mais nada. Eu tinha outra luta pra fazer, tava com a mão quebrada. Você estava sob o Essa efeito foi a do último primeira. golpe Essa foi a ainda. primeira. Você levou um knockdown na primeira Na luta. primeira luta e quebrei minha mão. Aí eu voltei e nocauteei ele. Pum, 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 nocauteei o cara. O cara caiu, isso tudo no primeiro round. Ai, é. Que E loucura. aí eu voltei pro vestiário e do nada eu tava sentado numa cadeira assim, Você não viu passar. nada. Eu não vi Não, o tempo mas se passar. fosse nós, a gente não estava vendo nada até hoje, né? Se bem que agora o André aproveitou ali em off e já tava pegando treinando, umas tava aulas treinando. ali. Jab direto cruzado. Já tô pronto pra nada. Profissão aí. E eu lembro que eu Você sentado, não lembra de nada que aconteceu naquele intervalo entre a primeira luta e a segunda? absolutamente nada. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu sentei assim, do nada, eu olho pro meu lado, aí o meu treinador tá aqui do meu lado, aí eu falei pro meu treinador, quebrei minha mão, mano. Aí ele olhou pra mim com a cara fechada, assim, cara sério, assim, e falou assim, você já falou isso pra mim, mano? 1000 vezes. E já era o teu treinador atual lá do Fight Nerds, Sim. O Pablo. o Pablo, né? Sucupira. O Sucupira, Sim. né? Aí eu falei pra ele, cara, quebrei minha mão. Ele falou, você já falou isso pra mim 1000 vezes, cara. Só Você que vai você não fazer a lembrava outra que você luta tinha ou não? falado. Não lembro. Aí eu olhei pra ele também e eu falei, você tá falando assim comigo por quê, mano? Ele, você já falou 1000 vezes, nós temos outra luta. Você vai querer fazer ou não vai querer fazer? Eu falei, cara, eu não lembro de nada. Eu tô voltando agora. Aí ele, é mesmo? Aí eu falei, Eu tava em Nárnia nesse ele tava momento. um pouco irritado, ele, né? Ele tava um pouco irritado, porque ele queria saber se eu ia lutar ou não. É tenso, né? Exato. E eu fiquei mais irritado ainda com ele, porque eu vi ele Nervoso? nervoso comigo, eu não lembrava de nada. E aí eu falei pra ele, ele falou, não, você tem razão, pensa aí e me fala. Eu falei, pensar o quê, meu amigo? Quando que é a próxima luta? Ele falou, já é agora. Eu falei, então bota a luva aqui. Que isso, cara. Aí eu não consegui colocar minha mão na luva. Foi a mão direita que quebrou. Minha mão direita, é. E você é destro. Você é dessa. Eu sou destro, é. Falei, bota a mão luva aqui, dá um jeito de colocar essa luva aí. A gente Vai colocou entrar tudo inchado. tudo inchado. E foi eu senti uma preparação de Deus pra mim, porque o cenário era totalmente contra mim. Eu tava treinando na academia do cara, eu tava lutando, né, na academia deles. Era a academia do José Aldo, do Dedé Pederneiras, lá no Rio. Eu nunca tinha ido pro Rio, nunca tinha viajado assim pra lutar, era a primeira vez. A academia, o ginásio inteiro era a favor Torcendo. desse cara. Era um cara duríssimo, mais pesado que eu, muito mais experiente e disparado. O José Aldo tava de corne dele, o Dedé Pederneiras de corne dele. Eu só via esses caras na TV. E eu lembro que eu só me prendia a uma coisa. Eu falava assim pra mim, mano, Deus tá comigo, cara. Cara, Porque o que me aconteceu não faz sentido. Ele falou desse contrato. Então, mano, Deus tá comigo. curou minha esposa, me deu um filho. Deu um filho, me trouxe até aqui, não faz sentido. Deus tá comigo. E eu ia. Aí eu, não, beleza, vambora. É inabalável, mano. Aí eu fui, coloquei a luva e fui lutar. Quando eu entrei no ginásio, todo mundo gritando assim. Aí meu treinador falou assim, pastor, pra mim, falou, Ruf, tá todo mundo gritando, cara. Todo mundo, a galera vai te vaiar, isso e aquilo outro. Mas quando entrar lá dentro, irmão, é só você e o cara. E eu me prendi nisso, eu falei, é mesmo, mano, não vou lutar contra a verdade. torcida. É eu e o cara. E eu lembro que eu fui lá, lutei, nocauteei ele. Nocauteei o cara no segundo round. Eu lembro que chegou até um momento que eu falei com ele na grade. Eu falei, cara, vamos combinar uma coisa, você já tá bem machucado. Eu vou te dar uma mão e você se joga no chão, mano. Você tá todo machucado já. Pra não continuar. Tipo assim, eu tava tentando entrar na cabeça dele, assim, né? Pra ver se ele desistia de lutar. Ele ficou pensativo na hora. Eu falei assim, vamos fazer um Tava acordo? abalado, cara. Tava. Eu falei pra ele, vamos fazer um acordo? Ele, qual? Eu falei, vixe, ele quer fazer acordo. Na situação dessa, rendido já, machucado do jeito que ele tava, ele fazia qualquer acordo. Aí, Mas no primeiro você judiou muito dele, no primeiro round. sim, judiei. Eu acertei bastante jab. Que ele era um cara que ele é muito bom de derrubar. Só que eu defendi 100% das quedas. Ele tentou tudo, eu defendi tudo, assim. Então, E em pé ele tinha desvantagem. em pé, ele nem via. Ele Nem tinha me mais uma achava. pegada de jiu-jitsu mesmo e wrestling. Exato, é.
Ele lutava a Rússia, lutou o mundo inteiro. O cara é Monstro. muito bom, é. Enfim, aí eu consegui vencer ele. Mas ele não rendeu, né? Teve Não, que não. derrubar. Quando ele falou assim, o que foi? Eu falei, ó, beleza? Eu afastei dele e falei, beleza? Aí ele falou, não, vamos lutar. Aí eu falei, Guerreiro, beleza. cara guerreiro. É, beleza. Aí eu fui, dei umas mãos lá e nocauteei ele.